iniciar esse negócio lá, vou iniciar essa aula rapidão, gente. Vocês me desculpem, que só para ficar gravado, vamos lá. E aí, quem não veio, né, quem não participou, aí eu vou passar e eu paro lá onde é que eu... Então, pessoal, para começar a gravar a aula, eu vou iniciar novamente, mas eu vou passar bem mais rápido, né? Então, eu tinha esquecido de gravar. Então, a disciplina aí é tecnologia, né, de pós-colheita, e hoje a gente vai falar sobre frutas e hortaliças. Então, o que é pós-colheita? Recapitulando, é tudo que acontece após a colheita. Então, aquele intervalo entre a colheita em si, então o cara está tirando aqui a laranja do pé, né, até o consumidor final. Então, tudo que acontece nesse intervalo, a gente chama de pós-colheita. Então, vocês vão ver que acontece várias coisas, né, para chegar no consumidor final. Imagina quem mora em São Paulo, grande centro. Para nós aqui, às vezes a gente pensa que é ali no terreno do vizinho, arranca uma laranja e chupa, né? É mais fácil. Agora, para uma pessoa que está distante a 200, 300, 400 quilômetros, né, de uma fruta, no nosso caso, maçã. Onde que a maçã está? A maçã está lá em Santa Catarina, está lá no Rio Grande do Sul. Então, ela tem que vir até nós, aqui no Tocantins, até no norte. Então, o cara colhe lá, essa maçã ela passa por um processo que a gente vai estudar e entender hoje, até ela chegar aqui, até a gente ir lá no mercado e comprar. Então, vocês vão no mercado, todo mundo come maçã, né? É uma das frutas mais consumidas, e pêssego, essas frutas de climas temperados, locais frios, né? Para nós, tem que viajar, né? Então, ocorre aí um período, né, entre a colheita e o consumidor final, e aí a gente vai entender, né, o que acontece e quais são as sequências, né, dessa pós-colheita aí. Então, o Brasil é um dos maiores, terceiro maior produtor de fruta do mundo, só perde para a Índia e para a China. O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo, né, de suco de laranja, é o maior exportador de suco de laranja. A gente é o segundo maior produtor de mamão, a gente é um grande produtor de banana, a gente é um grande produtor de manga, né? Então, assim, a gente tem bastante frutas aí no nosso clima tropical e que nos proporciona, né, ser grande produtor e também exportador. Então, a gente exporta muito mamão, a gente vai comentar, a gente exporta muita manga para a Ásia, lá para o Japão, né, para a Europa. Então, o Brasil está bem no cenário. E o Tocantins, a gente tem locais de fruta aqui no Tocantins. Então, a gente tem alguns locais que foram, né, criados aí pelo governo para incentivar a produção de frutas. E hoje, o maior exemplo que a gente tem que deu sucesso, que foi lá em Indianópolis, que é o Manuel Alves, né, aquele perímetro irrigado lá. Então, quem já passou por ali, viu bastante produção de banana. Lá tem banana lá, bananal lindo, né? E lá funciona muito bem. E essa banana de lá, né, ela é levada para Bahia, para Brasília, para Goiânia. Então, ela é para vários estados, não só para o Tocantins, certo? E agora, pessoal, a gente tem as hortaliças. Então, o tomate, ele é uma hortaliça que a gente chama hortaliça fruto, assim como a melancia, tá? Então, a melancia, teoricamente, ela é uma hortaliça. Por quê? A família da melancia é Solanácea, né? Na verdade, é Curcubitácea, né? A Curcubitácea, Solanácea é a família do tomate. A Curcubitácea é a mesma família ali, ó, da abóbora, tá bom? Então, a gente tem hortaliças frutos, no caso aqui, a melancia e o tomate, e aí a gente tem as hortaliças aqui, ó, o tubérculo, né, que no caso aqui é a batata, e a cebola, né, que também é uma hortaliça. Então, a gente vai entender aí sobre essas pós-colheita de hortaliças e frutas. Pessoal, perdas na pós-colheita, como é que funciona aí? A gente tem um cenário, né, no qual em torno aí de 30% das frutas são perdidas nesse período entre a colheita, lembrando, o que é pós-colheita? O cara lá está tirando a maçã do pé até você ir lá e colocar ela na sacola. Isso é pós-colheita. Então, esse percurso, esse caminho que essa maçã percorre lá do sul do Brasil até chegar aqui, em torno aí, né, de 30% da fruta, 25%, 30% é perdido. Certo? Então, assim, se a gente conseguir diminuir essa perda, o que a gente faz? A gente aumenta a quantidade de alimentos sem precisar o quê? Aumentar o cultivo. Então, vamos lá. Se de cada 100 maçãs que eu colho, eu vou perder 30,
certo? Se eu conseguir perder 15, eu vou economizar 15. Então, em vez de perder 30, eu vou perder 15, então eu vou ter um saldo de 85, certo? Então, ganhei 15 maçãs a mais sem precisar produzir, só diminuindo a perda na pós-colheita, tá bom? Então, a pós-colheita é preocupante, porque você tem uma perda muito grande, e essa perda, ela causa prejuízo, porque isso é repassado para o consumidor, certo? Tem mais um aí que chegou agora, deixa eu aceitar essa pessoa aqui. Certo, pessoal? Então, vamos lá. As perdas em pós-colheita são tipificadas em três formas: as fisiológicas, as físicas e as fitopatológicas, tá? Então, vamos tentar entender aí essas perdas aí, fisiológicas. Então, na perda fisiológica, a gente tem respiração do fruto, transpiração do fruto. O que é a transpiração do fruto? Perda de água. Então, esse fruto ele começa a se desidratar. A respiração, claro, ele libera CO2, né? E gasta o oxigênio. A gente tem o amadurecimento do fruto, né? A senescência e estresse. Então, a gente vai entender um pouco sobre essa questão da fisiologia na perda, né? Da pós-colheita. A gente tem a perda física, que é o amassamento, aquele fruto, quando você vai pegar lá, né? Aquele lá de cima que você gostou, achou bonito. Só que aí você esbarra e derruba. Você derruba aquele tomate, você derruba aquela manga, e aí você não vai mais levar ela, né? Então ela vai ficar amassada, vai ficar ali, vai perder, certo? A gente tem na questão do corte, perfuração, raspagem, ali, o atrito, né, principalmente no transporte. E a gente tem a perda por danos de fungo, bactérias, principalmente, né? E também algumas pragas que podem atacar essa fruta ou essa hortaliça e aí inviabilizar ela de ser consumida, beleza? Então aqui, ó, exemplos de perdas causadas, né, na embalagem. Então aqui, ó, você tem um excesso de toque também, né, e quando o consumidor hoje é um dos principais aí causadores também de perda, né, porque o brasileiro tem essa mania de pegar, de apertar, de derrubar. O tomate, pessoal, ele tem muito negócio de amassamento, né? A partir do momento que ele começa a amadurecer demais, aqueles de baixo fica amassado. Tem a questão da colheita no campo, né? Às vezes não é tão adequada. A gente tem o transporte do Brasil, que ele é bem precário, né? As estradas nossas, muito buraco, isso aí balança demais a carga, e aí vem o atrito, vem onde vem a raspagem, vem os ferimentos, e aí abre porta para patógenos, e aí os patógenos em si, que é a pós-colheita aqui, né, de problema de doença pós-colheita. Deixa eu ver se entrou mais um aqui, pessoal. Entrou. Ó, esse povo aí tem que entrar mais cedo, gente. Vamos entrar mais cedo. E aí, como é que é distribuída essa perda? Né? Então, a ideia aí, né, de um estudo, aqui no campo a gente tem em torno de 10% de perda. No manuseio ali da pessoa que colhe, né, até chegar no transporte e transportar, é em torno de 50%. Aí nas centrais de abastecimentos, né, e comercialização em torno de 30%, e lá no supermercado, no consumidor final, em torno de 10%. Então, a distribuição aí, né, o transporte ali, o manuseio, é onde você tem uma perda maior, né, de em torno de 50%. Aqui são as CEASAs da vida, né? Então, você tem as CEASAs, CEAGESP lá em São Paulo, que é gigantesco, tem a CEASA em Brasília, tem CEASA em Goiânia, né? O que a CEASA é? A CEASA é aquele centro de abastecimento. Então, todos os caminhões que vêm de fora, eles param na CEASA. Da CEASA, eles têm os box, né? Onde as pessoas comercializam diretamente com comerciantes que têm mercados, ou eles entregam também, né? Em restaurantes e assim por diante. Então, você tem aí nesses grandes centros a chamada CEASA.
Pessoal, então, quais são os objetivos da tecnologia pós-colheita? Que a gente vai discutir um pouco sobre tecnologia pós-colheita. Então, a gente está falando de pós-colheita, mas vamos tentar entender o que a gente pode fazer para melhorar, né, esse fruto. Melhorar não, na verdade não melhora, eu vou explicar para vocês, mas impedir, né, que o dano aconteça, tá bom? Então, assim, eu já vou adiantar para vocês. O fruto, uma vez colhido, pessoal, do pé, tirado da mãe, da planta mãe, você não tem como melhorar a qualidade dele mais, entendeu? Então, vamos lá, você colheu uma manga. Aquela manga, você não melhora a qualidade dela, você pode manter. Agora, aumentar o açúcar dela, entendeu? Você não vai conseguir fazer isso. Então, a ideia aqui dessa tecnologia, esse TPC aqui, ó, é tecnologia pós-colheita, é você manter. Então, reduzir as perdas e manter a qualidade. Que qualidades são elas? Ó, essa palavra aqui, acredito que vocês nunca ouviram falar, né? Qualidades organolépticas. Olha que palavra bonita, gente. Organolépticas. O que são qualidades organolépticas? Sabor, aroma e açúcar. Esses teores sólidos solúveis aí são açúcares, tá? E aí tem a qualidade nutritiva, que aí valor nutricional, vitaminas, minerais e fibras, beleza? E aí, pessoal, sobre tecnologia pós-colheita, a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia da pós-colheita, a colheita e beneficiamento, métodos de conservação, processamento mínimo e doenças pós-colheita, tá bom? Então, a gente vai discutir esses pontos agora, cada um, né, de forma minuciosa. Então, começando lá com fisiologia pós-colheita. O que é fisiologia, pessoal? Fisiologia é tudo aquilo que acontece no fruto. Então, a gente vai entender sobre o quê? O fruto respira, galera. Uma vez tirado da planta-mãe, ele não morreu, ele ainda continua vivo. E ele continua o quê? Respirando. E o que isso me fala? Que para você respirar, você precisa de quê? Gastar energia. Então, você gasta energia e essa energia que você gasta, ela é consumida. Então, aquele fruto que é retirado da planta-mãe, começa a respirar, se você não diminui a respiração daquele fruto, o que você vai fazer? Você vai estar aumentando o gasto energético daquele fruto e gastando o quê? Gastando qualidade, principalmente açúcar. Então, resumindo, peguei um fruto, aquele fruto está respirando. Se eu deixar aquele fruto com uma temperatura, calor, o que vai acontecer com ele? Ele vai aumentar a respiração dele, ele vai amadurecer mais rápido, ele vai perder qualidade muito mais rápido. Tá? Então, a gente vai entender sobre isso. Produção de etileno. O que é etileno, galera? Etileno é aquilo que vocês fazem na casa de vocês. Quando vocês compram um abacate, o que vocês fazem? Enrola ele no jornal. Quando você enrola no jornal, o que você vai fazer? Você vai acelerar o amadurecimento dele. Por quê? Porque quando você coloca o jornal em volta, o etileno é um gás. Esse gás, ele acelera a respiração do fruto. E com isso você acelera o quê? O amadurecimento. Então vamos lá. Peguei um abacate, enrolei no jornal. Ele vai amadurecer muito mais rápido do que eu deixar ele em cima da bancada lá de casa. Ou do que eu colocar ele dentro da geladeira. Se eu pegar um abacate e colocar na geladeira, ele vai demorar a amadurecer. Por quê? Você tem o fator temperatura, que vai diminuir a respiração daquele fruto, e você tem um fator que aquele gás ele começa a se espalhar dentro da geladeira e não vai concentrar. Quando eu coloco o jornal, aquele gás concentra ali, você acelera a respiração daquele fruto, aquele fruto amadurece com 2, 3 dias. Isso você faz com banana. Vocês nunca podem fazer, comprar banana e deixar dentro da sacola. Aqui em casa, eu e minha mulher é uma briga danada. Por quê? Minha mulher vai lá no mercado, enche a sacola, né, de fruta, aí a banana, né, que a banana ela perde no piscar de óleo, igual o pão de alho, né, aí ela deixa a banana dentro da sacola, com aquela sacolinha amarrada, aí no outro dia aquela sacola tá cheia de água, né, porque o fruto, a transpiração acontece, então tá cheia ali de orvalhozinho, de gotículas de água ali, porque ele tá transpirando, ele está aumentando a concentração de etileno dentro daquela sacola, aquele etileno ele fica concentrado ali. Aquela banana, ela com 2, 3 dias,
está passada já. Então, como é que eu faço? Não coloco na geladeira, porque se você colocar na geladeira, ela vai ficar preta, ela vai ficar escura, a casca dela. Vocês vão entender o porquê. Tá? O que é que eu faço, então? Tiro ela da sacola o mais rápido possível, boto ela no local mais fresco da minha casa, para tentar dar uma segurada, né, nesse amadurecimento. Na geladeira, a casca fica escura, né, ela oxida aquela casca, ela fica escura, e aí não fica tão atrativo. Né? Então, banana é um caso sério, certo? Eu acredito que na casa de vocês também deve ser. Então, ó, as frutas e hortaliças continuam vivas depois de colhidas. Então, aqui, ó, um exemplo. Essa maçã, o oxigênio, ela está consumindo o oxigênio, né? Esse oxigênio ele é consumido na respiração junto com energia, que é açúcar, né? Ou pode ser lipídios. Então, esse açúcar, mas esse oxigênio dessa fruta, ele é convertido em quê? Em ATP, que vai gerar energia, e aí vai ser liberado o quê? CO2 como produto, né, da respiração, água também, tá? Vai liberar calor e vai liberar etileno. Então, o uso de suas reservas, ou seja, o uso da reserva desse fruto, que poderia ir para o consumidor final, vai resultar em quê? Em perda na qualidade, tá bom? Galera, toma cuidado com essa palavra perda, tá? Muita gente fala perca. Não é certo falar perca. Perca é errado. Então, vou dar um exemplo. Quando acontece uma morte de um parente, aí você coloca lá, foi uma perca muito grande. Está errado. Foi uma perda muito grande. Então, vocês como pessoas que estão estudando, não é desmerecendo quem fala errado. Ter o cuidado de onde você vai estar inserido e vai estar falando errado. Olha só, eu sou um cara que eu converso com o mais menos escolarizado com o mais escolarizado. Então, você concorda comigo? Se eu conversar com o menos escolarizado de uma forma tranquila, sem preocupação nas minhas palavras, e aí depois eu vou conversar com o dono da empresa, falando da mesma forma que eu estava falando com aquela turma menos escolarizada, dá um ar de quê? De descuido. Então, não é que você, agora eu sou metido, estou falando diferente, estou falando certo. Não, não é isso. É que o local que você está inserido, as pessoas que você está conversando, são pessoas que, às vezes, estão te observando e você não está nem sabendo. Então, sempre é bom a gente aprender uma palavra aqui, outra lá, e trazer para o seu convívio lá, do seu trabalho, né, da sua casa. Então, perca é outra coisa, tá bom? Agora, a perda é quando você perde. Então, quando você perdeu um ente querido, você teve a perda. Quando ocorreu aqui a diminuição de qualidade, houve uma perda na qualidade, tá bem? Beleza? Então, vamos lá. Taxa de respiração, ou respiratória. A gente tem dois tipos de fruto, pessoal. De frutas. As frutas climatérias e as não climatérias. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Quando você pega o abacate de vez, o que acontece com ele? Ele amadurece fora do pé. Então, todo fruto que amadurece fora do pé, ele é chamado de climatério. Isso vai cair na prova, tá? Qual outro exemplo que eu tenho? Manga. Você pega uma manga de vez, ou mamão, ou mesmo uma banana, o que acontece com ela? Ela amadurece. Agora, pega uma laranja verde, vê se ela vai amadurecer. Não vai amadurecer. Então, a laranja é não climatério, tá? Então, a gente tem esses dois tipos de fruto. Por que isso acontece? Olha só, o fruto climatério, ele consegue amadurecer depois que você tira ele do pé, porque ele tem um pico na respiração, e esse pico na respiração dele faz com que o etileno aumente a produção, e aí faz com que amadureça ele fora do pé. Tá certo? Graças a Deus, 95% das frutas que nós produzimos são o quê? Climatérios. Por que graças a Deus? Porque para você mandar
uma carga de mamão lá para os Estados Unidos. Você acha que vai de quê? Navio. Por quê? É um frete mais barato. Pode de avião? Pode, com certeza. Só que você tem um frete maior. O custo do avião é maior. E aí, se vai de navio, quanto tempo demora, professor, para chegar? 20 dias. E esses 20 dias, o fruto está o quê? De vez. Certo? E aí ele consegue viajar com a temperatura mais baixa, com a umidade do ar relativa controlada. Ele vai chegar lá nos Estados Unidos, vai ser consumido, ou ele vai chegar na Europa, porque mamão é mais na Europa. Né? Os Estados Unidos produz muito mamão. Então, mamão nosso vai mais para a Europa mesmo. Tá bom? Mas vamos pegar aí outra fruta que vai embora. A manga. Né? A manga também é uma fruta bastante exportada. O melão, que é uma hortaliça fruto. Né? Então, assim, a gente consegue colher de vez e, com isso, ela vai amadurecendo aos poucos, tá bom? Então, aqui tem um gráfico explicando como é que é esse pico de respiração. Então, o fruto climatério, ele é diferente do não climatério por causa desse pico, e esse pico aí aumenta a produção de etileno. Então, ó, climatéricos versus não climatéricos. Nos climatéricos, o etileno tem capacidade de desencadear o quê? O processo de amadurecimento do fruto de vez. Né? E não, naquele não climatérico, não acontece isso. Tá bom? Então, a gente tem aí, ó, o tomate é o quê? É climatério. Você colhe desse jeito, ele vai chegar a desse jeito, né? Então, eu consigo viajar com esse tomate, coletar esse tomate na roça assim, levar esse tomate lá para Belém, e ele chega ainda dessa forma. E também o pimentão, tá? E aqui tem uma lista, pessoal, de frutos climatéricos, que são a grande maioria, olha só. Abacate, banana, goiaba, maçã, manga, maracujá, melão, tá? Papaya, que é o... Mas o nome, meu Deus, papai é o mamão, né? Papai é o mamão. E aqui não, climatérico, olha só, tem frutas aqui que a gente nem conhece, a maioria, né? A única que eu conheço aqui, que eu já vi, que é a laranja, a framboesa a gente não tem contato, groselha, muito pouco. Ah, tá, a melancia, pessoal, é não climatério, e o morango. Então, assim, melancia, você não pode colher ele de vez, tem que colher ela madura. Agora, o melão, ele já amadurece depois, né, do pé. Então, a gente tem aqui uva. Então, a uva também, ó, se você colhe ela verde, ela não vai amadurecer depois, ela vai continuar verde. Então, ó, uva, morango, melancia e laranja, né, são os exemplos aí mais próximos da gente, certo? Que são não climatéricos. E aí tem as hortaliças aqui, ó. Então, pepino, pimentão, desculpa, pepino e berinjela. Pimentão é climatério, tá? Berinjela e pepino, certo? Vamos falar um pouco de transpiração. Então, aqui, ó, o que é transpiração? Quando você colhe o fruto, aquele fruto está em torno de 95 a 80% de água, tá? E aquela água, quando tem a respiração, essa respiração ela estimula a transpiração. E essa transpiração ela ocorre pelo quê? Principalmente pela cutícula. O que é cutícula? Cutícula é uma camada de cera que envolve o fruto natural da planta. Então, essa cutícula, pessoal, quanto mais fina ela é, mais ela deixa a água passar. Quanto mais grossa ela é, menos ela deixa a água passar. Isso é interessante para quê? Para você melhorar a tecnologia pós-colheita. Então, eu estava lendo esses dias uma matéria do pessoal lá de São Paulo, que eles estavam produzindo um tomate com a cutícula mais espessa, mais grossa. E com isso você segura mais a água, você evita do fruto murchar. Entendeu? Então, quando você tem uma laranja que você colheu ela, quando você vai descascar ela, você não descasca ela belezinha, agora deixa ela uma semana lá. Vai descascar ela começa a engasgar ali, né, e fica uma dificuldade dela, porque ela perdeu água, ela desidratou. Isso em todos os frutos, né, acontece, tá bom? Então, a cutícula aí, ela é essencial para segurar essa água. E aqui no nosso estado, o que a gente tem? Temperatura alta o tempo todo, né? Os 12 meses do ano, o pau está torando o calor.
né? Beleza? Agora vamos falar de... A gente falou de fisiologia pós-colheita, então dei uma ideia de vocês aí o que é fisiologia, né? Na respiração, transpiração. Agora vamos falar de colheitas e beneficiamento. Pessoal, tá tudo tranquilo? Tá muito rápido? O que vocês me falam? Porque isso aí para mim é tranquilo, porque Tá tranquilo, professor. eu já falei dessa aula aí várias vezes, então eu vou no automático, meu piloto aqui no automático. E vocês estão caladinhos aí, eu não sei se vocês estão dormindo ou estão fazendo janta, deixando o celular ali. Mas vamos tocar, né? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. Espera aí. Aconteceu. Travou o negócio, meu Deus do céu. Não trava não, meu filho. Tá tão bom. O que está acontecendo contigo? Aí. Vamos lá, então, falar de colheita e beneficiamento. Então, vamos falar da colheita e do beneficiamento. O que é colher? Colher é o ato de ir lá e tirar o fruto do pé, né? O beneficiamento é você beneficiar, ou seja, tratar aquele fruto, melhorar ele, né, as características dele, tirar sujeira, lavar, né, desinfestar, e aí é isso que a gente vai entender. Pessoal, na pré-colheita, ou seja, ó, antes da colheita, ocorrem algumas coisas que podem atrapalhar aí a qualidade desse fruto. Então, ali, ó, adubação. Vocês sabem o que dá o açúcar no fruto? É o potássio. Então, às vezes, você vê aquela fruta sem doce. O que faltou? Faltou potássio. Economizou no potássio, né? Às vezes o potássio está caro, e aí o cara lá, o produtor, ele quer economizar, e ele dá uma segurada, e aquele fruto vem um fruto meio insosso, né? Meio sem doce. Isso acontece. Aí a gente tem aqui, ó, esse problema aqui acontecia muito hoje, não, muito pouco, né? Hoje já passaram nessa fase, então esse aqui era falta de cálcio, esse problema aqui, ó, era falta de cálcio, né? Hoje já não tem mais esse problema. E rachadura, pessoal, o que é a rachadura? Como é que a rachadura acontece? O fruto, ele é hidratado com a irrigação, aí ele expande, né? Ou seja, ele é hidratado, as células enchem de água, fica túrgida, aí depois você para a irrigação, ou seja, ele vai e murcha. Aí ele fica nessa vai e volta, nesse vai e volta, ele acaba rachando. Escaldadura, o que é escaldadura? É quando o sol bate no fruto diretamente. Então, isso acontece muito em abacaxi, você tem que cobrir com jornal para evitar a escaldadura. A melancia, né? Você tem que cobrir com jornal. Então, se você não tem esse cuidado, você tem um problema aí antes ainda da colheita. Então, pré-colheita é aquilo que acontece antes da colheita que pode atrapalhar, né, o fruto ali, perder qualidade. Aplicação de defensivos, principalmente fungicida, pensando em fungos, né? Então, assim, se você não faz aí um tratamento aí adequado, às vezes esse fruto já pode ir doente, né, que acontece com a nossa banana. Então, toda banana aqui, ó, depois de um tempo que ela está passada, o que aconteceu com ela aqui, ó? Ataque de fungo coletótrico, isso aqui é chamado de antracnose, esse sintoma aqui, tá bom? Vamos lá, chegou mais uma aí. Agora eu não estou entendendo por que esse negócio tá... Vamos falar, pessoal, da colheita. Então, a gente tem aqui, ó, o manuseio, né? Então, a colheita, ela deve ser cuidadosa. Então, o cara que colhe, ele tem que ser um cara que tem um zelo, não pode ser aquele cara que colhe e joga o fruto de qualquer maneira. Então, assim, a colheita hoje, as mulheres ganham, tem muito mais vantagem, né, nesse trabalho de colheita, porque a mulher é mais cuidadosa. Então, dependendo, assim, uva mesmo, né? Uva você tem que colher ela de forma de cuidado, tem que passar lá depois um envelope nela, porque senão ela amassa, e aí vira, Deus nos acuda, porque começa a criar o quê? Fungo,
né? Quem nunca viu uma uva toda cinza? Aquilo é fungo, né? Aquele cinza ali, ó, ele está ali por quê? Do açúcar da uva, se alimentando do açúcar da uva. E por que aquele açúcar saiu? Porque houve o quê? Rachadura. Então, aquele fungo, ele não consegue furar a casca. Aí, aquela rachadura, e aí quando tem uma rachadurazinha mínima que seja, aquele fungo já consegue entrar lá dentro e consegue causar aquele dano, tá bom? Aquele fungo marrom, ele é característico da uva. E também morango, principalmente, né? Morango tem muito, certo? Pessoal, então a gente tem a colheita manual, a colheita mecânica. A colheita mecânica é mais aí para questão de indústria, né? Então a gente quase não vai falar muito, porque ela é mais aí para tomate, para fazer extrato, né? Que é o exemplo mais que a gente tem maior. Para citros, a colheita mecânica não é muito usada, é mais para tomate industrial mesmo. E aí a gente tem o ponto da colheita, né? O ponto aí ele tem respeitado, certo? Então você tem aqui, ó, essa manga aqui indo de 1 até o 5, né? Então, 1 aqui ela está de vez, e aí começa o processo de amadurecimento, e aqui ela está no ponto de quê? De comer, né? Então, o ponto de colheita varia de acordo com o objetivo da produção. Então, se você quer um fruto aí, às vezes, mais doce possível, você tem que deixar para colher mais no final. Então, aquele fruto para fazer doce, né? Para aquela indústria lá que quer fazer doce do fruto, ou aquela que quer exportar para os Estados Unidos, tem que pegar nesse ponto, né? Então vai depender muito do objetivo aí, o ponto da colheita. E aí, ó, a gente tem aqui, ó, o fruto, né, de vez, que ele pode ser colhido, no caso aqui, né, maturação fisiológica, mas ele continua o quê? Amadurecimento, e depois ele vai o quê? Perdendo a qualidade. Então, aqui é o ápice aqui da qualidade, certo? E a cebola, pessoal, qual que é o ponto de colheita da cebola? Quando a gente fala que está no estalo. Tá vendo aqui, ó? A cebola de cabeça, pessoal, é igual essa cebolinha que a gente come aí, no tempero, né? Esse cheiro verde aí. A diferença é se você pegar uma folha dela, é igualzinha. Só que embaixo o bulbo dela, o quê? Ele engrossa, né? Aquilo ali são várias camadas. Cebola são várias camadas, né? E ali ele engrossa. E quando aquela folha deita, aquela folha de cima, a gente fala que é o estalo, tá? No ponto de colheita. Então, o ponto de colheita tem alteração da cor aqui, no caso da manga e da banana, pessoal. Quando a banana está no ponto de colheita, quando ela não tem aquelas quinas mais. Você pegar uma banana verde, ela está cheia de quina. Quando aquela quina não existe mais, que ela está redonda, aquelas quinas já não tem mais quina, né? Ela está no ponto de colheita. Então, você pode colher dessa forma. Então, a banana era colhida assim para o quê? Para viajar, para ir para Portugal. E aqui, ó, o verde escuro para o verde claro, no caso aqui do mamão. Bom? A gente tem alguns testes que podem ser feitos. Esse aqui, pessoal, é o mais usual, que é o refratômetro. Esse teste aqui, ó, esse aparelho é um aparelho barato, tá? Ele não é caro. Lá na escola a gente tem 3 dele. E aí, o que ele mede? Ele mede o açúcar. Você pinga aqui, ó, umas 3, 4 gotinhas, você fecha essa tampinha e olha, tipo um binóculozinho, ele vai dar a quantidade de sólidos solúveis, né, que tem naquele fruto. Quanto mais doce, melhor. Então, o produtor, ele compra um aparelho desse, não deve ser o quê? Uns R$200, R$250 um aparelho desse. E aí, ele está lá na roça de abacaxi, ele quer saber se aquele abacaxi está bom, claro, ele pode abrir e comer, né? Ele vai, se tiver ácido, ele vai sentir na boca. Mas ele pode saber qual que é o Brix. Por quê, pessoal? Porque para você comercializar, eu falei que você tem que levar, você pode levar para a Ceasa. E a Ceasa, ela tem as normas. E aí, exemplo, abacaxi só pode ser comercializado com Brix acima de 14. Ou seja, se aquele abacaxi chegar com Brix abaixo de 14, aquela carga ela pode voltar. Pode ser embargada. Então, a roça lá, ela tem que ser colhida, né, de forma que você vai colher os frutos uniforme para mandar um Brix acima do aceitável ou igual ao aceitável, tá bom? Então, Brix é açúcar.
Aí, pessoal, tem a sequência do beneficiamento. Então, assim, eu não vou, claro, não vou ficar falando sequência por sequência, mas se você ver aí, você tem, olha, a quantidade de passo a passo dentro aí de uma pack house, que a gente chama, né, que é onde ocorre o beneficiamento. Então, você tem recebimento, depois você tem seleção, limpeza, lavagem, secagem, aplicação de cera, pode aplicar cera artificial. Você tem a classificação, aquele fruto maior, aquele fruto menor, aquele fruto médio, né? Isso acontece em citros, em laranja, isso acontece em batata, tá bom? Você tem a embalagem, o resfriamento, depende do fruto, carregamento, transporte, consumidor final, tá bom? Então, aqui seria aí até da colheita, né, até o transporte aí da fruta. Então, formas diferentes de beneficiamento. Cada hortaliça, pessoal, tem uma forma diferente de ser beneficiada. Então, as hortaliças folhas, ela não pode ser beneficiada igual uma hortaliça subterrânea. E uma hortaliça fruto. Então, cada uma hortaliça aqui tem um jeito de ser o quê? Colhida e beneficiada. Olha aqui, pessoal, ó, a cebola é o quê? Bulbo. Isso aqui é uma coisa que parece besta, mas quase ninguém sabe, né? Se a pessoa te perguntar, a cebola é o quê? Se o seu filho te perguntar, a cebola é o quê, pai? Você vai falar o quê? É um bulbo. E a beterraba, a batata doce, a cenoura, a mandioca, o que você vai falar? É o quê? É uma raiz. Então, a raiz engrossa, acumula amido e vira uma cenoura, vira uma beterraba. E rizoma, pai? O que é rizoma? Inhame. E a batata? É o quê? É um tubérculo. Tá vendo? O agro, ele é cheio de palavrinhas, né? De nomezinhos que às vezes pega a gente despercebido, tá? Mas a raiz é fácil, a raiz, mandioca é raiz, né? CBD nada mais é que uma raiz que engrossou, tá bom? Mas é aquilo que eu te falei, quanto mais você souber sobre o agro, quanto mais você conseguir expressar isso numa conversa, mais segurança você passa para a pessoa que está te contratando, ou que está, entendeu? Porque hoje em dia, pessoal, o que acontece muito? A insegurança da pessoa leva a pessoa a ficar calada, leva a pessoa a ficar com medo de falar e falar besteira, não é? Claro, se eu não sei, eu tenho que ficar calado. Agora, eu sei, vou ficar calado para quê? Então eu tenho que gastar o meu português, né? Tem que gastar, vamos gastar o português nosso aí. Quando eu falo português, vamos gastar o quê? As palavras que estão, que envolvem o nosso curso. Então, se eu sou agrônomo, eu faço tecnologia no agronegócio, quais são as palavras que envolvem? Do agro. Então, tem que saber, tá bom? Vamos lá, começando o recebimento. O recebimento ele pode ser a seco e pode ser molhado. Então, aqui, ó, laranja, né? E aqui, ó, cenoura, certo? Ou aqui acho que é batata doce, cenoura, não sei. A imagem não está boa. Mas aquele fruto que tem contato com o solo, com a terra, batata. Batata é o que, gente? Tubérculo. Cenoura é o que, gente? Raiz. Né? Beterraba é o que, gente? Raiz. Tem contato com o solo? Tem. O que eu tenho que fazer com ela? Lavar. Imagina uma beterraba toda suja de solo. Você tira ela da terra toda suja. Você ia comprar? A mandioca. Né? Então, tudo que tem contato com o solo tem que ser lavado. Beleza? Seleção. Nossa seleção, ela hoje é mais de máquina, né? Limpeza, aí sim, ó, passado de cloro, às vezes, né, para matar aí patógenos, certo? Isso é interessante. Então, a limpeza, a lavagem aí, já fina, né, aquela limpeza fina. Aplicação de cera, isso é muito usado, galera, em manga, tá bom? Deixa aquela manga encerada, fica até brilhosa. E a classificação ela pode ser por diâmetro, ou seja, o diâmetro dela, quanto maior o diâmetro, ou quanto menor o diâmetro, né? Um fruto redondo, no caso aí tomate. Pode ser por peso ou pode ser por cor, tá? Então aqui a gente tem a classificação aqui, ó,
né, por cor, no caso. E aí a embalagem. Existem normativas, pessoal, de 2002 aqui, ó, do Inmetro mais Anvisa, que falam e ditam as regras sobre embalagem. Então, quem trabalha com isso tem que entender e saber o que as regras do jogo diz, né? Então, tem embalagens aí diversas, saco, né? Você tem embalagem de papelão. Essas aqui estão em desuso, tá, galera? Essas aqui foi usada bastante há um tempo, há uns 10, 15 anos atrás, mas amassa muito e aí ela está em desuso, né? A tendência agora é essas caixas aqui agora, transporte, né? Essas caixas de madeira quase não tem mais, acho que nem existe mais, tá bom? Resfriamento, a câmara fria, e carregamento e transporte, certo? E aí até o consumidor no final. E aqui, pessoal, é interessante, o consumidor está cada dia mais exigente, não é? E aí hoje existe no Brasil uma proposta, né, de se fazer uma fruta que você consegue rastreá-la, tá bom? Então, o PIF, que é o programa aí do Ministério da Agricultura. Então, o que é PIF? É produção integrada de fruta. E essa produção integrada de fruta, ela dita as regras lá do trabalhador. O trabalhador ele tem que ter local para descansar, tomar água, comer. Se ele dorme, ele tem que ter alojamento direitinho. A questão da aplicação de defensivos é regularizada, regulamentada, você tem que seguir, tem que anotar tudo que foi feito, os tratos culturais, certo? E aí, esse programa, a ideia é você rastrear essa fruta e saber de onde que ela saiu. Então, vou dar um exemplo. Você coloca um QR Code nessa fruta, vamos supor, aqui no Tocantins, a gente está trabalhando aqui, vamos supor, aqui com, deixa eu ver aqui, com manga. A gente está produzindo manga e eu vou mandar essa manga lá para a Ásia, para o Japão, certo? Aí essa manga é produzida na minha propriedade, eu tenho lá, sei lá, 15 hectares de manga, tenho tantos funcionários, eu estou aqui no Tocantins, Porto Nacional, e aí, aquele cara que está lá no Japão, ele bota o QR Code, ele consegue saber onde que aquela manga foi produzida, quem que é o dono, se as pessoas são respeitadas, se a quantidade de fungicida aplicado ela foi respeitada na questão do período de carência, tá? Então, isso é o que a gente está caminhando é para isso, beleza? Vamos falar de métodos de conservação. A gente tem os métodos de conservação a frio, tá? Revestimento de filmes, que a gente vai discutir, e a atmosfera modificada, que vocês conhecem, que são aquela embalagenzinha, né, que vem envolvida com plástico, tá bom? Então, esses métodos de conservação, a ideia é o quê? É você conservar aí a fruta e a verdura. Você consegue diminuir a taxa de respiração, você consegue diminuir a produção de etileno e segurar a transpiração com esses métodos aí. Tá? Então, a ideia é essa, diminui a respiração, ou seja, o fruto para de respirar, né, diminui. Imagina você, ó, o que você está fazendo? Gastando energia mais rápido. Agora o fruto, ele está bem calminho, né? Ele está bem tranquilo. Aí, com isso, você diminui a taxa de etileno. O que eu falei para vocês? O etileno é o gás que faz o quê? O amadurecimento. Se eu tenho menos respiração, eu tenho menos produção de gás. Eu tenho menos o quê? Transpiração. Perda de água. O que é transpiração? Perda, não é perca. Perda de água, certo? Vamos lá. Ó, a refrigeração é a melhor maneira de você conservar um produto por mais tempo. Então, se você quer conservar um produto por mais tempo, o que você tem que fazer? Vou dar um exemplo. Aqui em casa acontece muito. Beterraba. Beterraba, se você pega ela tá bonitona, assim, túrgida, cheiona de água. Aí você deixa lá naquela geladeira, sem estar envolvida pela sacolinha. Daqui 5, 6 dias ela tá o quê? Murchinha. Como é que eu faço com essa beterraba? Primeira coisa, se eu quero manter ela por mais tempo, aquela sacolinha que veio, quando você pega aquela sacolinha, você desenrola, abre,
Você deixa a beterraba dentro daquela sacolinha fechada, né? Ou enrolada, e deixa ela na geladeira. Ela vai durar muito mais tempo, porque ela vai evitar o quê? A transpiração, tá? Então, você pode fazer isso com cenoura, tá bom? Com essas frutas aí, com essas frutas não, com essas hortaliças, né? E tomate é a mesma coisa, né, galera? O tomate, se você deixa ele fora da geladeira, ele vai amadurecer muito mais rápido. Se você bota na geladeira, ele vai demorar mais a amadurecer. Então, ó, reduz a atividade metabólica, ou seja, aquela atividade dele, né, de estar respirando, reduz a perda de água também, tá? Só que a geladeira tem que tomar cuidado, pessoal, que a geladeira, ela suga água, né? A geladeira, se você botar uma alface dentro dela, você não cobrir a alface com a sacola, o que vai acontecer? Ela vai murchar, porque a geladeira, como ela tem, ela, como se fosse um ar-condicionado, né? Ela acaba puxando muita água ali, e aí ela deixa aquele ambiente seco. Então tem que tomar cuidado. Impede ou retarda o desenvolvimento de patógenos. Os patógenos também, dependendo, a maioria deles não gosta de ambiente gelado, eles gostam de ambiente mais quente, tá bom? E o resfriamento, o ideal, né, dependendo do que você trabalha, que é brócolis, né? Esse brócolis aqui, a ideia é você o quê? Colher já, resfriar ele o mais rápido possível para diminuir o metabolismo, tá bom? E cada fruta, pessoal, tem uma temperatura ideal, tá bom? E também tem o quê? Uma umidade relativa. O que é a umidade relativa? A quantidade de água que tem no ar. Então, quando está chovendo, a umidade relativa nossa é 100%. Então, está chovendo, tem água no ar à vontade. Quando a gente está lá em setembro, o que está faltando no ar? Água, secura. Então, você está com a umidade que é baixíssima, tá bom? Então, tem pouco ar, poucas gotículas de água no ar. Isso aí atrapalha até a gente respirar em setembro, né? Então, olha só, a banana que eu falei. Qual a temperatura que eu tenho que armazenar a banana, pessoal? 12 graus. Por isso que na geladeira, a geladeira ela fica com o quê? Com 7, 8 graus. Isso faz com que ela o quê? Escurece a casca. Então, a geladeira não é um lugar bacana de você colocar o quê? Banana. Por quê? Fruta de clima quente, fruta tropical. Olha só, fruta temperada e fruta tropical. Fruta temperada de locais frios. Pode ser armazenada em baixas temperaturas. Maçã. Qual outro exemplo que eu tenho aqui, ó? Pera. Qual outro exemplo? Nectarina, pêssego, tá? Ameixa. Beleza? Então, a temperatura que você vai armazenar, ela diz muito sobre o fruto. Então, a fruta de clima tropical, clima quente, ela não aceita temperaturas muito baixas. Aquela fruta de clima frio já está acostumada com frio, ela já está adaptada, ela já está evoluída para aquilo, tá? E aqui a gente tem, ó, pessoal, olha só, a duração de dias, né, que o fruto ele pode ficar. Olha aqui a manga, ó, de 14 a 15 dias. Oh, desculpa, de 14 a 25 dias. Olha a uva, galera. Até 180 dias. É muito tempo, em 6 meses. Se você manter ela nessa temperatura e nessa umidade do ar aqui, ó. Tá? A goiaba, 21 dias. Abacaxi, 28 dias. A banana, até 35 dias. Tá bom? Mamão, 21 dias. Certo? Então, já tem aí, né, vários estudos que nos dá essas informações, beleza? E aí você tem os grupos, né, de frutos, e aí cada grupo está dentro aí de uma temperatura e a produção de etileno, se é muito alta. Então, você vê que a banana, a manga e o mamão são frutos que têm o quê? Uma produção alta de etileno, tá? E isso que faz eles amadurecer muito rápido. Vamos falar um pouco agora, pessoal, de filmes comestíveis. Isso aqui foi bem falado um tempo atrás, hoje está meio em desuso, tá? Eu não vejo muito isso ser falado. Então, na época que eu estudava ali, eu via isso aqui parecia ser uma coisa que ia revolucionar, né, a questão dos frutos, mas acabou que não foi muito para frente. O que eu vejo mais é a questão da aplicação de cera. Né? A aplicação de cera, o que é? Tá vendo aqui, ó? Esse revestimento vermelho aqui, ó, quando você aplica essa cera, você cria o quê? Uma barreira. E essa barreira impede o quê? A transpiração. É perda de água, tá? Então, isso aqui acontece. Então, se você envolve aqui
esse fruto, né, com a cera, você impede que ele vai perder água e isso aí segura ele, a qualidade dele, né, por mais tempo. E aqui a nossa bandeja, que todo mundo já viu. Essa bandeja, pessoal, ela parece simples, mas ela tem uma tecnologia muito legal. Por quê? Olha só. Você está aqui com o fruto, aqui ele já está descascado, né? E aí você envolve com esse filme aqui. Com o tomate, né? Tem tomates também que são vendidos em bandejas, uva, não é isso? Morango. Por que essa bandeja ela é uma tecnologia bem bacana? Olha só. Quando você envolve o fruto ali, aquele fruto ele começa a respirar, né? Você colocou ali o plástico, tinha um pouco de oxigênio ali dentro. Aquele pouco de oxigênio que tinha ali dentro, ele é consumido. E ele é consumido, e aí aquele CO2, ele não sai desse plástico, ele fica ali, o CO2, o gás carbônico. E com isso, o fruto, ele para de respirar, diminui a sua respiração, porque não tem mais oxigênio. O oxigênio não entra mais, entendeu? E aquele oxigênio que tem ali, ele é consumido. Então, aquele filme plástico, ele cria uma barreira que diminui a taxa de respiração, porque falta oxigênio, diminui a produção de etileno, porque se não tem oxigênio, não tem respiração, não tem etileno, ele aumenta o quê? A umidade relativa. Por quê? Porque quando o fruto transpira, ele libera água, e aquela água ela fica ali. E aí, aquela umidade fica alta. Então, assim, a bandejinha, pessoal, ela é tecnológica, tá bom? Quando eu falar de processamento mínimo, isso aqui, ó, é uma coisa que a gente também pensou que ia cair nas graças, né, do brasileiro, mas acaba que isso é mais para grandes centros, para cá, para a nossa região, quase a gente não vê. Então, processamento mínimo, qual que é o conceito dele? É você descascar a fruta, picar e já deixar ela pronto uso, tá? O objetivo é o quê? Ganhar tempo. Vantagens, né? Um abacaxi desse aqui para descascar, dependendo da pessoa que não tiver uma intimidade, ela sofre, não é? Esse povo de cidade aí, de São Paulo, você pedir ele para descascar um abacaxi, ele não vai dar conta. Ele vai deixar ele todo assim, ó, ondulado. Né? Desvantagem, você perde rápido a qualidade, pode oxidar. Né? Então, assim, se você não consumir ele rápido, se você não tem a casca protegendo, você vai perder esse fruto aí, ele vai se deteriorar muito mais rápido. Então, essa é uma desvantagem. E aí você né, tem que colocar lá o plásticozinho para fazer a atmosfera modificada. Então, o que é a atmosfera modificada? Aumento da gás carbônico, diminui a entrada de oxigênio, com isso eu diminuo o quê? A respiração. Com a diminuição da respiração, eu tenho o quê? Diminuição do etileno. A transpiração que ocorreu aumenta a umidade relativa do ar. Aí aqui, pessoal, eu tenho o processo aqui, né, desse processamento mínimo aqui, no caso aqui para a manga, e aqui para a couve. Então tem toda uma sequência, né, do que é feito para chegar, né, nesse processamento mínimo. Então, assim, não é simplesmente pegar e picar, né? Então, você tem a colheita, o transporte, a recepção, lavagem, com detergente, para quê? Para você tirar as impurezas e o excesso ali de micro-organismo, enxágue com água clorada, fria, tá? Resfriamento, processamento, sanitização, embalagem e armazenamento. Então, assim, é uma sequência de coisas que tem que ser feita e que também exige aí uma mão de obra qualificada, tá? As etapas de processamento mínimo para frutas e hortaliças devem ser estabelecidas de acordo com a particularidade de cada um dos produtos. Então, a couve aqui, ó, tem que ser resfriada rapidamente, né? Essa couve-flor, rapidamente. Já a manga não precisa. Então, o segundo passo aqui da colheita, que é a lavagem, tá bom? Então, cada um tem a sua particularidade. Cara, problemas aí do filme plástico, daqui da atmosfera modificada, o que acontece? O plástico usado para uma cenoura não pode ser o mesmo plástico usado para um brócolis. Isso aí é uma coisa que traz aí um pouco de problema, porque as pessoas não entendem e usam o mesmo plástico para tudo. Vamos falar agora do nosso último tópico. Então a gente falou desses 4, vamos falar do último, que é doença. Pessoal, a doença, eu estou pensando em trazer uma aula de doença para vocês, mas
essa parte aqui, ela já contempla bastante já sobre doença, né? Para mim ter doença, galera, eu preciso de 3 coisas. Isso é importante vocês saberem. Eu preciso ter o quê? Primeiro, o patógeno. Preciso ter lá o patógeno, que seria o fungo ou a bactéria. Segundo, eu preciso ter o quê? Um ambiente favorável. O que é ambiente favorável? Aquele fungo que gosta de calor, tem que ter calor, né? E o hospedeiro é o que vai hospedar, né? O patógeno, que seria o quê? Nossas frutas e verduras. Então, pessoal, olha só, esse fungo aqui, ó, antracnose, que é o coletótrico, esse coletótrico, ele causa essa doença aqui, ó, na banana e no mamão. E aí, o que acontece? Quando você compra o fruto verde de vez, a banana de vez, e aqui, ó, abacate, mesmo o mamão, o fruto tá bonitinho lá quando você comprou ele. Por quê? O patógeno, ele tá aqui, ó, na casca, o esporo. Quando esse fruto começa a amadurecer, esse esporo ele entra em atividade. E aí ele começa a degradar aí o fruto e causar esse problema, tá bom? Então esse fruto já vem com patógeno, e esse patógeno está só esperando o quê? Esse ambiente aqui vai ficar favorável, que seria o quê? A temperatura e também esse fruto começar o quê? Amadurecer. Esse fruto começa a criar, o açúcar dele começa a ser transformado, né? Então ele está, o açúcar dele ele sai daquela condição de ácido para uma coisa doce, e aí esse fungo ele começa em atividade. Aqui tem, pessoal, ó, todo mundo já viu isso aqui, ó. Esse aqui, mofo azul. Isso aqui é em laranja. O nome desse fungo é penicílio. Olha só, morango, que eu falei para vocês. O que é isso aqui? Rhizopus. E o pêssego, monilínea. Isso aqui é característico. Todo morango e pêssego, ele vai acontecer com esse problema aqui. E esses fungos, eles não conseguem adentrar dentro do fruto se não tiver um ferimento, tá bom? Então, o ferimento ali causado que vai fazer com que esse fungo comece a colonizar aí o fruto. Podridão mole, pessoal. Isso aqui, ó, uma bactéria chamada Tectobactéria, tá bom? Ela começa a apodrecer isso aqui, ó, e vira uma caatinga infernal, certo? E só entra com ferimento. E quanto mais calor para ela, melhor. Ela devora essa batata em poucos dias. Então, vamos lá. Condições finais, pessoal. Para a gente terminar a aula. Produto vegetal colhido é produto vivo. Isso aí é interessante. Então, se eu mantenho ele numa condição que desfavorece a respiração dele, melhor. Tá? Quanto mais ele respira, mais ele tira dentro do produto, mais rápido ele fica maduro. Pós-colheita não aumenta o quê? A qualidade. A qualidade do fruto, uma vez colheu ele mal, ele não vai conseguir melhorar. E os consumidores estão o quê? Cada dia mais exigentes, né? Então, cada dia mais querendo coisa boa. Beleza? Galera, a aula foi essa. Eu espero que tenha aprendido pelo menos alguma coisa. Pelo menos a palavra perda, né? Já fica bom. Alguma dúvida? Não, Acho que ninguém vai falar pesca, não. Agora vai falar só perda. Ó, aí você já me deixa feliz. Galera, qualquer coisa, tá? Se vocês tiverem dúvida, eu estou aqui. Se não tiverem, eu vou parar aqui. Esse material vai estar disponível em PDF, né, professor? Vai sim. Eu vou disponibilizar em PDF para vocês também. Ok. Vai Boa dar noite. certo. A aula foi maravilhosa. Boa noite. Aí vocês, vamos ver os vídeos também, gente. Não deixa de ver os vídeos, não. Por favor. Dá uma moral lá. Grande abraço. Fica com Deus. Beleza, professor. Show de bola.